Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu novo curso de Google Formulários. Eu me chamo Glauco Carvalho e a partir de agora eu vou te mostrar como essa ferramenta fantástica funciona. Se você é um professor, se você é um empreendedor ou se você é uma pessoa que precisa utilizar essa ferramenta para fazer provas com seus alunos, se você é um empresário, empreendedor, você quer fazer questionários com relação a atendimento, a produto com os seus clientes, você pode, ou simplesmente se você quiser fazer perguntas e a partir dessas perguntas analisar os resultados de diversas pessoas que responderam o seu questionário, você está no lugar certo e hoje eu vou te mostrar como é que funciona essa ferramenta fantástica. Vem comigo! Primeiro passo para você acessar o Formulários Google é você digitar na barra do seu navegador forms.google.com. Aqui nós temos a interface do Google Forms, que é uma interface bem parecida com todas as outras ferramentas da Google. É uma interface clean, né? Uma interface limpa, uma interface agradável e, o melhor de tudo, muito fácil para se trabalhar. Então aqui na lateral nós temos o menuzinho sanduíche com algumas opções, né? Aqui no caso eu posso, de dentro do Google Formulários, criar um documento, planilhas, apresentações. Eu posso acessar aqui o Google Drive, que a gente já falou no curso anterior, né? Para você que ainda não fez o curso de Google Drive, dá uma acessada aí no meu perfil e você vai encontrar o curso de Google Drive, que também é uma ferramenta fantástica da Google, tá? Então aqui nós temos a opção de configuração. Configuração aqui é bem simples, sempre mostrar controles da direita para a esquerda ou exibir modelos recentes nas telas iniciais. Se eu desmarcar essa opção, olha só, os modelos que apareciam aqui vão sumir. Então eu sempre gosto de deixar essa opçãozinha aqui marcada, ó, exibir modelos recentes na tela inicial. Ou seja, são os modelos de formulários que já estão prontos que a gente pode utilizar. São modelos da própria Google. Se eu quiser mais modelos, eu posso clicar aqui, ó, galeria de modelos. E aqui eu tenho esses modelos de formulários separados por categoria. Então, categoria pessoal, informações de contato, encontrar um horário, convite para festa. Vamos acessar alguns desses modelos para você ver como é que funciona na prática, né? Ó, informações de contato. Então aqui já é um formulário pronto em que você vai capturar nome da pessoa, e-mail, endereço, número de telefone e pedir para ela fazer um comentário. Então é um modelo bem simples. Vamos voltar lá e dar uma olhada em outros modelos. Olha só, solicitação de pedido, feedback de evento, feedback de cliente. Isso aqui para quem é empreendedor é bem interessante, né? O teu cliente comprou um produto ou você prestou um serviço e precisa saber do cliente o que ele achou, né? Você pode criar esse padrão aqui. Temos aqui um modelo de avaliação. O aluno vai digitar o nome, e-mail, perguntas, né? E aqui já tem alguns padrões de perguntas, com perguntas de múltipla escolha com resposta única, múltipla escolha com resposta múltipla. É um modelo que já é um bom ponto de partida para você iniciar. Falando em modelo, isso aqui é bem interessante porque economiza muito tempo, né? À medida que você cria um padrão de formulário, você pode fazer uma cópia caso você queira fazer uma simples alteração de questão. Além dos modelos disponíveis aqui em cima, nós temos aqui todos os formulários que foram criados recentemente. Então esses aqui são os meus formulários. Vou abrir um formulário que eu utilizo aqui com os meus alunos. Geralmente toda turma que eu inicio, eu faço um questionário que é uma avaliação diagnóstica. O que eu quero com isso? Eu quero saber desses alunos qual é a carga de conhecimento que eles trazem acerca de um determinado assunto, né? Vai depender também do curso. Então, o que eu quero? O que eu extraio deles? O endereço de e-mail, nome, telefone, são os contatos que são muito importantes caso posteriormente eu queira enviar um e-mail, enviar alguma mensagem para esse aluno, entrar em contato com ele. Uma pergunta bem importante: eu sou professor da área de
TI, da área de tecnologia, então eu ensino várias ferramentas e em alguns cursos é bem importante nós sabermos qual é o tipo de sistema operacional do dispositivo que esse aluno está utilizando, para a gente não correr o risco de falar de uma ferramenta que só tem disponível para iOS e o aluno tem Android ou vice-versa. Essa informação ela vai determinar principalmente a forma de abordagem, para a gente também não correr o risco de falar, por exemplo, de uma ferramenta que só tem disponível para uma plataforma que o aluno não tem acesso a ela. Então aqui eu pergunto qual é o tipo de sistema operacional. Lembrando, né, os tipos de questões de avaliação diagnóstica depende muito da disciplina que você atua. O grau de instrução, no meu caso, é bem interessante porque como eu atuo na área de tecnologia e eu recebo alunos de diversos tipos de perfis, é necessário que eu saiba qual é o grau de instrução desse aluno, até para que as minhas aulas eu crie baseado nisso, para que não seja tão monótono para quem tem um grau de instrução mais elevado, ou então para que não seja tão difícil para quem tem um grau de instrução menor. Então a gente, com essa avaliação, tenta nivelar a turma, tenta falar de uma forma, né, com uma linguagem bem mais acessível. Aqui era uma avaliação diagnóstica de uma turma de professores, então eu precisava saber aí se esses professores, em qual tipo de ensino esses professores atuavam, né? Se era ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, enfim. O que eu trago aqui para você é a possibilidade de você ter, né, essas informações antes de realizar um trabalho, antes de ministrar um curso, né, para que você consiga ser mais assertivo no momento em que você vai executar essa atividade, tá? Então, quando você conhece o perfil das pessoas que você vai lidar, fica muito mais fácil de você gerar um conteúdo mais assertivo. Então aqui, ó, eu busco saber quais as ferramentas que esses alunos, esses professores, né, utilizaram. Enfim, você vai definir quais são as questões que vão conter no seu formulário, mas lembrando, sempre é importante você ter essa estratégia de fazer uma avaliação diagnóstica, de você fazer uma avaliação durante o processo, um processo avaliativo, e para você fazer também uma avaliação pós-curso ou pós-venda, para você saber o feedback de como é que foi a experiência desse cliente, desse aluno que você se relacionou. Aqui é a área de pesquisa, para eu encontrar um formulário dentre todos aqueles arquivos que eu já tenho aqui salvos, e vamos, enfim, criar um documento do zero, vamos criar um formulário em branco. De início, o formulário, né, ele vem sem título nenhum, é importante que você defina o nome para o seu formulário, que automaticamente ele já vai salvar. Olha só, lembrando também, todas as alterações que você faz em tempo real já estão sendo salvas. Isso aqui é muito legal, é uma das grandes vantagens das ferramentas em nuvem, das ferramentas web. Para fins didáticos, nesse curso, nós vamos criar um formulário passo a passo para você entender como é que funciona o processo de criação das questões, quais são os tipos de questões que é melhor você utilizar para uma determinada pergunta, quais são os tipos de validação que você pode utilizar para garantir que a pessoa que está respondendo, ela vai realmente digitar aquilo que ela vai responder exatamente aquilo que você quer, por exemplo, se for um endereço de e-mail, se for um número de telefone, se for um CPF, por exemplo, você vai garantir, você vai criar uma validação que garanta pelo menos que ela escreva aquela informação que você precisa. Bom, então nesse curso a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica que pode servir tanto para uma turma, para um curso que você está ministrando, para os seus alunos responderem referente à carga de conhecimento que eles trazem acerca do determinado conteúdo que você vai tratar. Pode servir essa avaliação diagnóstica também, se você quer fazer um lançamento de um produto e quer saber alguma informação do teu cliente, capturar algum feedback
que sirva de melhoria para esse teu lançamento, também vai servir. Então eu vou colocar aqui o nome de avaliação diagnóstica. Beleza? Então ele já nomeou aqui. Por padrão, quando você cria um formulário, ele já vem aqui com a captura do endereço de e-mail e ele vem com uma pergunta aqui já criada. Olha só, esse formulário coleta endereços de e-mail. Existem duas formas de você fazer formulários: formulários identificados e formulários não identificados. Quando você deixa essa opção aqui, para o formulário coletar o endereço de e-mail, ele está identificando quem é o usuário que está respondendo. É claro que o usuário pode colocar um endereço falso aqui, enfim, mas se você quer fazer um formulário que não seja identificado, geralmente uma avaliação de final de curso, você quer que os alunos não sejam identificados, até porque tem aluno que que não se sente à vontade em responder um questionário quando ele é identificado, tá? Então vai caber aí da forma como você quer atuar, da sua estratégia. Nesse caso, o endereço de e-mail para avaliação diagnóstica, ele é bem interessante, principalmente se você é um professor, para você conseguir ter o contato desse aluno, principalmente também para quem vai lançar um produto, né? Ou se você quer colher um feedback, enfim. Eu sempre coloco o cadastro de e-mail aqui. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar já criando o formulário na prática para você ver como é que funciona e depois nós vamos falar aqui, né, sobre as demais ferramentas, que aí é a parte de você criar um layoutzinho, você colocar um cabeçalho mais bonitinho, mudar a cor dele, compartilhar com outras pessoas, enfim, vamos entender como é que funciona o processo de criação e depois a gente vai pegando esses detalhes pormenores aí, tá? Bom, então o primeiro passo para criar uma pergunta. Se vocês observarem, ao lado de cada pergunta, ele vai exibir uma caixinha aqui, né? E essa caixinha é a caixinha responsável pelas principais funcionalidades do Google Formulários. Então aqui, eu tenho a possibilidade de adicionar uma pergunta. Então vou clicar no mais aqui. Ele já criou essa pergunta aqui para mim. Posso fazer a pergunta, no caso, quero capturar o nome dessa pessoa. Então, ele já identifica que esse campo nome, ele é um campo texto, ele é um campo de resposta curta. Você observou aí, ele estava uma pergunta com uma múltipla escolha, né? Quando eu coloquei nome, ele já entendeu como sendo um campo em que o usuário vai digitar texto. Beleza. Então, nesse caso, olha só, ele já selecionou aqui para mim o tipo de pergunta. É necessário que, quando você vá montar o formulário, você saiba exatamente, além das perguntas, qual é o tipo de resposta que você quer capturar desse usuário. Se é uma resposta múltipla escolha com múltiplas respostas, enfim, aqui nós temos diversos tipos de perguntas, né, diversos tipos de respostas que você pode capturar. Então, no caso do nome, ele já selecionou aqui para a gente resposta curta. Além disso, eu posso, olha só, duplicar esse modelo de pergunta, posso excluir, posso marcar como obrigatório ou não. Então, se tiver alguma questão que você não considera que seja algo tão relevante, você pode tirar a obrigatoriedade dela. Eu, particularmente, em todos os meus formulários, eu deixo como obrigatório, tá? Até porque se não fosse obrigatório, para mim não teria muito sentido. Eu preferia nem colocar essa questão. Até porque quando eu faço o formulário, eu quero que ele seja o mais objetivo possível, porque um formulário muito grande faz com que a pessoa muitas vezes responda de qualquer jeito. Então, seja simples, seja objetivo e todas as perguntas que você fizer, realmente elas têm que estar ali. Se elas têm que estar ali, sugiro que seja obrigatório, mas cabe aí a sua estratégia na hora de montar o seu formulário. Ao clicar nesses 3 pontinhos, nós temos a opção aqui,
de descrição, eu posso dar uma descrição para cada uma das perguntas. Então imagina que você fez uma pergunta e além dessa pergunta você quer colocar algum texto além disso aí. Você pode inserir essa descrição. E validação de resposta. A gente vai falar sobre essa validação especificamente em alguns tipos de questões, tá? Por quê? Porque a validação ela vai garantir que aquilo que você está perguntando, né, é o tipo de informação que o usuário está inserindo. Então imagina que você quer capturar ali o telefone, imagina que você quer capturar um e-mail, imagina que você quer capturar um CPF. São informações que elas seguem um padrão, né? Por exemplo, o e-mail, todo e-mail tem um arroba, todo e-mail tem um domínio depois, né? gmail.com, hotmail.com. Então, através das validações, você garante que o tipo de informação, o tipo de resposta que o usuário está inserindo no seu formulário, ele é válido. Vamos criar uma questão agora que nós vamos usar a validação para garantir realmente que o usuário ele vai digitar aquela informação que você quer. Principalmente na hora que você for fazer a análise, para que não tenha informações inconsistentes. Um exemplo, telefone. Muitas vezes se você colocar uma questão de telefone que não tenha essa validação, acontece que um usuário vai digitar mais números, outros vão digitar menos, um vai colocar o DDD, o outro não vai colocar, enfim, para garantir realmente que as informações que você vai colher vão estar certas e para facilitar o uso dessas informações posteriormente, é importante utilizar a validação. Então agora vamos criar uma nova questão, né? Telefone. Bom, ele já selecionou aqui para mim resposta curta. Ele entendeu o telefone como sendo uma resposta curta e fazendo uma análise no tipo de questões, realmente o telefone ele vai ser resposta curta. Ele não é um parágrafo, não é múltipla escolha. Beleza, mas como é que eu faço para garantir que a pessoa que vai digitar, ela vai digitar a informação correta? Aí é que vem a parte de validação da resposta. E aqui eu tenho os tipos de validação. Validação numérica, de texto, comprimento, expressão regular. Eu poderia utilizar número, né? E aqui eu ainda tenho uma série de opções. Menor que, menor ou igual, igual a. Nesse caso, olha só, eu poderia colocar aqui qual era o tipo de informação que eu receberia, só que seriam informações apenas numéricas. E eu quero que esteja tudo formatadinho, bonitinho, né? Por exemplo, o telefone tem o parênteses, tem o traço. Então, para esse caso, eu vou precisar utilizar uma expressão regular. Dentro da expressão regular, eu tenho as opções contém, não contém, correspondências. Vou marcar aqui a opção contém. E agora eu vou precisar utilizar essa expressão regular e eu posso dizer aqui para o meu usuário, caso ele não digite conforme a expressão regular pede, ele vai exibir uma mensagem para o usuário para mostrar como é que essa informação precisa ser digitada. Eu vou deixar disponível para vocês aqui um conjunto de expressão regular para capturar CPF, CEP, CNPJ e telefone. Essa aqui é a expressão regular para telefone e eu posso colocar um texto personalizado dizendo para o usuário como é que é para ele digitar. Ou seja, se ele digitar diferentemente o que a expressão regular pede, o sistema não vai aceitar. Então isso vai garantir que você vai receber todas as informações padronizadas e isso vai facilitar muito o trabalho seu. Tá? Então vou colocar aqui um texto personalizado. Ó, coloquei aqui, você deve digitar dessa forma e o telefone podemos colocar aqui com a expressão regular 63, que é o DDD, seguido de 4 números, traço 4 números e o usuário vai ter que digitar exatamente dessa mesma forma. Já está salvo, vou compartilhar, pegar o link aqui e mostrar para você como é que ficou. Abrir uma janela anônima, o usuário tem que digitar e-mail. Ó,
precisa ser um e-mail válido, né? Então ele já identificou que isso aqui não é um e-mail, como eu tinha falado para vocês, ele já identifica. E o telefone. Não coloquei a informação completa, ele me diz, você deve digitar dessa forma. Isso significa que o formulário não vai ser enviado até que seja digitado dessa forma. Então o usuário colocou aqui 3 números, 1, 2, 3, 4. Ainda não validou. Se eu colocar, pronto. Então significa que todos os usuários vão ter que digitar exatamente conforme a expressão regular pede. Cliquei em enviar. Maravilha. Fechar aqui, vamos ver a resposta. Então ele já capturou essa informação validada. E você pode fazer isso para todos os outros campos, como os exemplos aqui, ó, CPF, CEP, CNPJ, e eu vou deixar disponível aqui na descrição aqui do curso, vai estar disponível para você. Bom, então já fizemos aqui 2 questões, né, com resposta curta e uma com validação. Agora vamos criar uma nova questão. Observem que eu estava selecionado na primeira questão e na hora que eu cliquei em adicionar nova questão, ele criou a questão logo abaixo. Eu posso reposicionar. Eu clico aqui, ó, onde tem esses 6 pontinhos, vai aparecer essa cruz, clico, seguro e arrasto e eu consigo posicionar essa questão aonde eu quiser, tá? Certo, agora vamos capturar a informação de qual sistema operacional a pessoa que está respondendo está utilizando. Eu quero saber se ela está usando Android, iOS, essas informações, elas vão servir aí, no meu caso, que sou professor de tecnologia, para adotar qual a ferramenta que a gente vai trabalhar, até porque a gente fica meio que restrito dependendo da plataforma que o aluno está utilizando. Então, beleza. Utiliza celular com qual sistema operacional? Ele já identificou aqui que é uma questão de múltipla escolha. Eu vou colocar aqui. Então, Android, iOS, outro. E tá pronta a nossa questão. Agora, eu poderia criar aqui, além disso, um formulário condicional, né? Se o aluno clicasse que ele tem o sistema operacional Android, ele seria redirecionado para um conjunto de perguntas. Se ele clicasse que o sistema dele é iOS, ele seria redirecionado para um outro sistema de perguntas. Então, o Google Forms, ele tem a opção de você criar um formulário condicional, ou seja, baseado na escolha, na resposta da pessoa, você pode direcionar ele para um conjunto de perguntas. Então, antes de finalizar o nosso questionário, aproveitando que essa questão aqui ela é bem sugestiva, eu posso, por exemplo, se o usuário clicou em Android, eu posso fazer uma pergunta referente ao Android e do iOS também, tá? Vamos lá. Para isso, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e, ó, ir para a seção com base na resposta. Quando eu marco essa opção, ele vai me dar aqui a opção de selecionar uma seção para qual o usuário ele vai ser redirecionado mediante ele ter clicado nessa opção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 seções, uma seção Android e uma seção iOS. Eu venho aqui nessa opçãozinha, ó, criei a seção. Então, o nome dessa seção vai ser seção Android. E eu vou criar uma outra seção chamada iOS. Agora, dentro da seção Android, eu vou criar uma pergunta. Quais os aplicativos que você utiliza para editar vídeos no Android? E aqui, ao invés de ser múltipla escolha, eu vou deixar ele colocar uma resposta curta, vai colocar o que ele quiser. Então, essa pergunta é voltada para o Android. E agora, dentro do iOS, quais aplicativos você utiliza para gravar áudio no iOS? Então, marcar como resposta curta. Já tenho uma seção Android com uma pergunta e tem uma seção
iOS com outra pergunta. Daí, aqui nessa questão, ó, Android, quando ele marcar a opção em Android, ele vai continuar para a seção Android. No iOS, quando ele marcar, ele vai ser redirecionado para a seção iOS. E o outro, se ele marcar a opção outra, ele vai continuar para a próxima seção. Então a próxima seção aqui seria Android. Eu vou criar uma outra seção aqui, ó. Seção Outros. E aí esse usuário que clicou aqui em Outros seria redirecionado para essa seção, tá bom? Então vamos fazer o teste, como é que funciona isso na prática. Vou abrir aqui novamente uma janela anônima. Então ele já tem aqui todas as perguntas, mais a opção do sistema operacional. Pronto, agora vou marcar a opção Android. E ele me redirecionou para a seção Android, olha só. E aí eu vou responder. Eu vou voltar. Caso eu marque a opção iOS, ele me redirecionou aqui para a seção iOS e ele me fez a pergunta relacionada ao iOS. Vou voltar novamente. Se eu marcar a opção Outro, ele entrou na seção Outro. Como eu não tenho nenhuma pergunta nessa seção, ele não vai aparecer nada. Então essa é uma opção bem interessante, principalmente se você quiser dividir dois tipos de público. Então você tem públicos específicos e você quer que, baseado nessa especificidade, cada tipo de público responda um questionário diferente. Pode ser utilizado também, por exemplo, se você vai fazer um cadastro de cliente, aí tem um cliente pessoa física, tem um cliente CNPJ, pessoa jurídica. Então, mediante aquele perfil que o cliente escolheu, se ele é pessoa jurídica ou se ele é pessoa física, você vai fazer um conjunto de perguntas específicos para ele. E você consegue ver isso aí em vários sites de cadastro, né? Você pode se cadastrar como pessoa física, pessoa jurídica, e geralmente pode ser que esse site te redirecione para questões diferentes de acordo com o seu perfil. Então, olha só, independente de qual questão o usuário marcou, se foi Android, iOS ou outros, e ele respondeu, né? Eu vou fazer o seguinte: se o sistema operacional dele é outro, né? Ele vai continuar para a próxima sessão. Não, eu vou criar uma sessão que é a continuação do formulário, para que quando ele sair da sessão Android, da sessão iOS, ele continue o formulário normal. Então vou clicar aqui e criei uma pergunta, vou criar uma nova sessão aqui. Então vou chamar essa sessão só para fins didáticos de continuação, para a gente entender que essa aqui vai ser uma sessão que depois que ele sair da sessão iOS, depois da sessão Android, ele vai ser encaminhado para essa sessão aqui, continuação. Eu vou apagar essa sessão Outros, porque se o usuário marcar Outros aqui, ele vai ser encaminhado para a sessão Continuação. Depois que ele terminou a pergunta do Android, ele vai continuar não para a próxima sessão, ele vai continuar para a sessão Continuação e para a sessão Continuação. Então, talvez esteja um pouquinho difícil para vocês compreenderem. É importante que vocês façam passo a passo, tá? Pega esse curso, monta as questões passo a passo para você entender como é que funciona o fluxo, tá? É como se fosse uma hierarquia, né? Então, o usuário que marca a opção Android, ele vai ser encaminhado para a seção Android, que é essa seção aqui. Ele vai responder essa pergunta. Após ele ter respondido essa pergunta, ele vai para a seção Continuação, que é aqui. E aqui eu posso continuar com o restante das minhas perguntas, tá bom? Então vamos lá, agora eu quero perguntar para ele qual o grau de instrução dele. No grau de instrução, ele vai ser uma questão de múltipla escolha de resposta única, né? A pessoa ela só pode ser graduada ou pós-graduada, mestrado, doutorado.
Prontinho. Então, qual o grau de instrução? Graduado, pós-graduado. Tá aqui a minha pergunta de múltipla escolha com resposta única. Agora vamos criar um outro modelo de questão. No meu caso, como é um curso voltado para professores, eu preciso saber, né, se para qual tipo de público esses professores ministram aulas. Então coloca aqui, ó, ministra aulas para. Então tá aqui, mais uma informação bem importante para eu saber, inclusive, qual a linguagem, como é que vai ser a abordagem desses alunos, até porque é importante que a gente fale de forma acessível para que todos os públicos consigam entender, né? Inclusive você que está me assistindo, espero que a linguagem desse curso esteja acessível e se realmente tá tudo certo, tá tudo ok, não esquece de deixar o feedback aí pra gente. Espero que seja uma avaliação positiva. Então vamos dar continuidade. Vamos criar mais uma questão. Essa próxima questão ela vai ser de múltipla escolha também, só que com múltiplas respostas, tá? A anterior nós criamos aqui, ó, múltipla escolha, só que com resposta única, né? Ela fica essa bolinha aqui. Então o usuário só pode marcar uma dessas questões. Agora, caso eu queira que o usuário ele marque mais de uma questão, né, que seria uma múltipla escolha com respostas múltiplas, caixas de seleção. Então, nesse caso aqui, o usuário ele vai poder marcar mais de uma opção. E eu quero perguntar aqui para ele, né, como é um curso voltado para professores, eu quero saber qual o tipo de público que esses professores atendem, qual é o tipo de ensino que ele atende. Mais uma questão que é bem interessante, principalmente porque, como é um curso voltado para professores, é importante eu entender o perfil do aluno desses professores para que eu possa, por exemplo, dar alguns estudos de casos, alguns exemplos, algumas analogias voltadas para o tipo de público que esse professor atende, até mesmo para ele conseguir melhorar o trabalho dele baseado no perfil de aluno que ele atende. Então tá vendo como todo o processo de questionário, de perguntas, de avaliações, ele tem que ser realmente voltado para questões que você vai executar e que vai fazer diferença na hora de dar uma aula ou até mesmo na hora de vender algum produto específico. Para você que é empreendedor, também diria que todo professor ele é um pouco empreendedor também, ele deve ser empreendedor, porque o aluno ele se sente mais interessado quando o professor ele oferece aquilo que o aluno realmente ele está esperando. Então, para você saber isso, você tem que entender um pouquinho desse aluno, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que perguntar. Então, essa é uma ótima ferramenta que vai te auxiliar aí a você desenvolver aulas melhores, produtos melhores, oferecer serviços melhores, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai utilizar em cada uma das questões um modelo desses aqui para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, vou criar uma nova questão. Como o curso foi criado após esse período de pandemia, ensino remoto, então eu acabei atendendo professores de diversos estados, né? Então eu preciso saber de qual estado esse professor é, por exemplo. Então vou colocar aqui e aí eu posso utilizar essa opção, ó, lista suspensa. Dentro da lista suspensa, aí eu vou colocar os estados. Enfim, eu não vou digitar tudo aqui para não ficar muito chato, mas é só para você entender como é que funciona. Então a lista suspensa vai ser uma caixinha que o usuário vai clicar e ela vai abrir, tá? Vamos fazer aqui, montar o formulário e assim que o formulário estiver pronto a gente vai respondê-lo e eu vou mostrar para vocês na prática cada um desses tipos e modelos de questões. Imagine que no meu caso eu estou ministrando esse curso para os professores e eu vou ensiná-los a como utilizar o Google Forms como recurso
de sala de aula. Então, o Google Forms ele é muito utilizado para fazer avaliações, correto? Então, esses professores, muito provavelmente, né, no presencial, quando eles atuavam, eles faziam avaliações de forma escrita, muitos até mesmo já utilizavam o Google Forms, mas para aqueles que utilizavam a avaliação escrita, eu vou pedir que eles façam o upload desse arquivo, né, do arquivo da avaliação deles, das provas que eles aplicavam para os alunos, porque com esse arquivo eu tenho uma noção de como eu vou poder auxiliá-los a transformar essa avaliação que estava no papel em uma avaliação bem desenvolvida dentro do Google Forms. Então, para isso eu posso colocar uma questão aqui como faça o upload da principal avaliação que você utiliza com os seus alunos. E aqui eu vou marcar o tipo de questão como sendo upload de arquivo. Permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. O upload dos arquivos será feito no Google Drive do proprietário do formulário. Então, à medida que as pessoas forem fazendo o upload desse arquivo, o arquivo vai ser armazenado no seu Google Drive. Clico em continuar. Agora que nós já escolhemos o tipo de questão, que é upload de arquivo, agora nós podemos ainda assim fazer algumas configurações específicas para esse upload, como por exemplo, permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se você abrir aqui a chave, você pode dizer que o usuário ele deve postar arquivos do tipo documento, planilha, PDF ou qualquer outro tipo de arquivo que você desejar. Lembrando também que esses padrões de arquivos, geralmente eles não têm um tamanho muito grande, tamanho de espaço que ocupa no HD. Então aqui a gente já tem, ó, tamanho máximo do arquivo. A gente pode dizer qual é o tamanho de cada um desses arquivos que serão postados, 10 megas, 100 megas, tá? Eu sugiro que não passe de 100 megas, tá? Pode deixar aqui no máximo de 100 megas e você pode determinar a quantidade de arquivos, se o usuário vai postar apenas 1, 5 ou 10 documentos. Aí fica a critério seu. Então agora vamos para mais um tipo de questão e nós vamos falar sobre a escala linear. Vamos entender como ela funciona. Então a escala linear você pode dizer, né, que o teu usuário, que a pessoa que vai responder o teu questionário, ele tem que marcar entre um ou outro valor. É uma escala e dentro dessa escala ele tem que marcar, como por exemplo você poderia utilizar uma questão de avaliação, de nota, por exemplo, qual a nota que você dá para o curso tal, né? Quais são as suas expectativas para o curso tal. Qual o seu grau de expectativa para o curso? Eu posso colocar de 1 a 10. Então vai aparecer uma escala, né, de 1 até 10 e a pessoa que vai responder o questionário vai escolher essa nota ou escala, enfim. E eu posso dizer aqui, ó, colocar um marcador como sendo o 1 ruim e o 10 excelente. Então a pessoa vai marcar uma nota dentro dessa escala. Agora nós vamos utilizar o tipo de questão grade de múltipla escolha. Como é que funciona a grade de múltipla escolha? Imagine que você queira fazer análise de uma escala linear de vários itens em uma mesma questão. Então, por exemplo, eu quero saber qual o grau de conhecimento dos alunos acerca de vários tópicos, né? Então, no meu caso, como eu dou aula de ferramentas tecnológicas, eu quero saber qual é o grau de experiência que o aluno tem em Moodle, em Chamilo, em Google Docs, em Google Drive, e aí eu consigo colocar essa grade de múltipla escolha. Em cada uma delas eu coloco uma escala linear para o aluno pontuar qual o grau de experiência em cada uma das ferramentas. Eu vou mostrar como a gente monta aqui e vou mostrar também como é que isso fica para o usuário responder, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui a questão. Então, qual nível de experiência você possui nas ferramentas abaixo? Então agora eu vou colocar quais são as ferramentas, vou escolher aqui, ó, grade de múltipla escolha. Aqui eu vou colocar as ferramentas e aqui eu vou colocar a escala que a pessoa vai.
Então tá aqui, são essas as ferramentas, Moodle, Shamilo, Classroom, Meet, YouTube, e aqui eu vou colocar a escala que ele vai selecionar para cada uma dessas questões. Então, maravilha. Então a questão já está criada, agora vamos gerar o link para ver como é que ficou isso aí na prática. Então agora vamos ver como é que ficou isso aqui na prática, tá? Você pode gerar o link aqui para ver como é que ficou o formulário, ou você pode simplesmente vir aqui, ó, em visualizar. Nesse caso, o nosso formulário, ele é um formulário condicional, ele tem uma condição. Caso o usuário clique em Android, ele vai ser redirecionado para um outro conjunto de perguntas. Então vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui rapidinho para poder acessar as outras questões. Lembrando que em telefone nós utilizamos uma expressão regular na qual é preciso digitar dessa exata forma. Na realidade, colocou como exemplo, né, o 9, mas aí o usuário vai colocar o número dele aqui, 92 alguma coisa, por exemplo. Vai selecionar o tipo de sistema operacional. Então, ó, Android, ele foi encaminhado agora para a questão de Android. Vou passar para a próxima, essa aqui também é obrigatória. Vou colocar só editor de vídeos, Então, olha só, grau de instrução é uma questão de múltipla escolha com resposta única. Ministra aulas para é uma questão de múltipla escolha com respostas múltiplas. De qual estado você é? Aqui é uma caixa, né, de seleção. Então aqui, ó, dentro de estado, né, é uma caixa de seleção. Agora a questão de upload de arquivo. O usuário vai clicar aqui e ele pode selecionar o arquivo. Ele pode pegar do próprio drive dele ou ele pode fazer o upload do próprio dispositivo. Vai abrir uma janela aqui do Windows Explorer. O grau de expectativa para o curso, então a gente utilizou aqui, né, a escala linear. Então a pessoa que vai responder, ela vai escolher aqui, ó, qual o grau de expectativa entre o pior grau até o maior grau. E aqui nós temos a questão de grade de múltipla escolha. Então aqui eu quero avaliar cada uma das ferramentas, eu quero avaliar o nível de experiência dentro de cada uma dessas ferramentas. Então o usuário que responder, ele vai dizer aqui, ó, grau de conhecimento em Moodle, 7, em Shamilo, 10, Classroom, 9. Se ele não conhecer nada, ele pode colocar aqui 1. Tá? Então, essa aqui é uma forma de organizar uma questão para você extrair muita informação sem precisar fazer uma questão para cada, né? Então, se não tivesse essa opção de grade de múltipla escolha, para cada uma dessas questões aqui, ó, Moodle, você teria que fazer uma questão, Shamilo teria que fazer uma questão, e não. Ela nos possibilita em uma única questão avaliar cada uma das ferramentas com um grau de experiência. Muito legal, né? A grade da caixa de seleção funciona da mesma forma que essa anterior, porém, ao invés do usuário poder marcar somente um nível, o usuário pode marcar mais de uma opção dentro dessa escala aqui linear, tá bom? Então vamos partir para o outro tipo de questão, que é o tipo de questão de data. Caso você queira ir perguntar para a pessoa qual a data do seu nascimento. Então, de forma muito simples, o sistema já vai catalogar aqui a informação mês, dia e ano. E aqui é a opção de horário. Então imagina que você quer fazer um agendamento, a pessoa queira fazer um agendamento e queira selecionar um horário aqui. Você marca qual horário, bem simples, né? Então, pessoal, nós conseguimos abordar aqui de forma bem prática todos os tipos de questões que você pode utilizar
no seu formulário, bem como nós fizemos um estudo de caso voltado para uma avaliação diagnóstica que pode ser usado tanto em um ambiente de ensino, em um ambiente comercial, em um ambiente de inovação na hora da criação de um produto, onde você vai extrair aí algumas informações de pessoas acerca de um determinado produto ou serviço. Enfim, a aplicação do Google Forms em diversas áreas, ela é bem interessante e eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar no teu negócio, no teu trabalho e vai te render bons frutos. Bom, já criamos o nosso formulário padrão, já aprendemos a utilizar todos os tipos de questão, agora vamos para as demais funções que nós temos aqui. Então, ó, importar pergunta. Imagina que você tenha vários formulários e desses formulários você já tem algumas perguntas, algumas questões já prontas e você quer importar para esse formulário atual. Então aqui, ó, você vai selecionar qual formulário você quer importar essa questão. Ó, vou pegar aqui turma 39, selecionar. Então, quando eu selecionei o meu formulário, aqui na lateral, olha só, ele apareceu todas as perguntas disponíveis, né, nesse formulário. Então eu quero aqui, ó, quero extrair essa questão. O que é Word? Importar a pergunta. Então ele importou essa pergunta aqui para o final de um outro formulário. É uma opção bem interessante caso você tenha várias questões que você queira reaproveitar. Isso aqui seria muito utilizado em avaliações. Então imagina que você cria um banco de dados, você cria um formulário que é um banco de dados com 100 questões de matemática. E sempre que você for fazer as suas avaliações para os seus alunos, ao invés de você criar todas as vezes uma avaliação por avaliação com 10, 15, 20 questões, você vai importando desse formulário, dessa sua base com várias questões e vai importando essas questões e vai formando provas com questões diferentes. É uma aplicação bem interessante. Você pode também inserir uma descrição em determinado momento do seu questionário. Então imagina só que aqui, ó, entre essa questão e essa outra aqui, eu quero inserir uma descrição. Então ele vai abrir um campo onde eu posso colocar um texto, posso colocar um trecho de um livro, enfim, você pode colocar o que você quiser. Além disso, nós podemos criar, né, questões com imagem. Então você quer criar uma questão em que o usuário ele tem que fazer uma avaliação numa imagem para poder responder a pergunta. Você clica aqui e nós temos várias opções para fazer o upload dessa imagem, né? Eu posso fazer o upload aqui direto do meu computador. Ele vai abrir uma janela do Explorer. Posso tirar uma foto aqui em tempo real, mas para isso eu preciso habilitar a minha câmera. Como eu estou usando a câmera para gravar a videoaula, não vou selecionar essa opção. Posso pegar uma URL da internet, eu achei uma imagem no Google, posso colocar a URL, mas isso aqui não vai ser nem tão utilizado, porque você já pode pesquisar aqui, ó, direto uma imagem do Google, bem como você pode pegar do Google Drive também. Vamos pesquisar uma imagem que provavelmente essa vai ser a mais usada. Vou pegar aqui, ó. Bom, uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, né, coloquei um texto para selecionar uma imagem da internet aqui na pesquisa dentro do próprio formulário e ele veio pouquíssimas imagens. Coloquei o mesmo texto aqui para pesquisar no Google e ele já apareceu várias imagens para mim, tá? Então, vou pegar uma imagem aqui, ó, da internet com a tríade da segurança da informação. Vou salvar a imagem na área de trabalho. E ao invés de fazer a pesquisa aqui da imagem dentro desse campo de pesquisa do próprio Google, eu venho e faço o upload dessa imagem que eu acabei de baixar. Está aqui. A utilização de imagens pode ter várias e várias aplicações. Então, uma das aplicações você insere uma imagem e a partir dessa imagem você insere uma
pergunta relacionada a essa imagem. Então eu posso colocar aqui, ó, comente sobre cada um dos itens da tríade. Então, comente sobre cada um dos itens da tríade de segurança. Então, ou a pessoa que está respondendo vai ver aqui a tríade de segurança e vai fazer um comentário sobre cada um desses itens. Então, você pode utilizar a imagem como uma fonte de referência para a pessoa responder algo sobre ela. Ou você pode utilizar também como forma de informação, né? Algumas pessoas utilizam o formulário Google como uma trilha de aprendizagem. Então, o que seria isso? Ao invés de você utilizá-lo somente como avaliação, você vai utilizar como metodologia de ensino. Então imagine que você fez uma questão para o aluno acerca de determinado tema. Esse aluno errou a questão. Lembra que a gente criou sessões e a partir dessas sessões, conforme a questão, né, a resposta que o aluno escolheu, ele vai ser encaminhado para uma outra sessão. Então imagine que você pode criar uma sessão somente de informação e quando o aluno ele erra uma questão, a partir da questão que ele marcou errada, vai ser encaminhado para um texto onde vai conter informação com relação àquela questão. Ou seja, você extraiu uma ação do aluno, né? Fez ele responder uma questão, porém ele errou. Isso significa que ele não sabia ou se confundiu, enfim, não importam os motivos, mas se ele errou, você vai direcioná-lo para um ambiente informativo que pode ter uma imagem juntamente com o texto. Então, no mundo da educação, essa trilha de aprendizagem, ela vai fazer com que o aluno, ao mesmo tempo que ele pratique respondendo, né, as respostas são ações do aluno, ou seja, o aluno quando vai responder um questionário, ele está agindo e no momento em que ele errou, ele vai ser encaminhado para um local onde vai ter um texto que é o processo de reflexão. Então, esse processo de ensino-aprendizagem baseado em ação, reflexão, ação, ele é muito interessante e faz com que o aluno ele fixe muito mais o conhecimento. Da mesma forma, como nós acabamos de abordar na questão da imagem, utilizando como trilha de aprendizagem, nós podemos utilizar o recurso do vídeo, que hoje é um dos mais utilizados nos ambientes de ensino. Por quê? Através de áudio, de vídeo, de exemplos, né? É claro que o professor hoje, além de ser professor, de instruir, ele passou a ser curador de materiais. Hoje na internet nós temos inúmeros conteúdos e para o aluno conseguir filtrar quais realmente são bons, é mais difícil. Então, o professor que tem mais conhecimento, né, que está vivendo mais o dia a dia ali acerca daquele determinado conteúdo, ele vai ter uma condição de selecionar somente aqueles materiais que realmente são muito bons e passar para o aluno. Então, além de criar o texto com a imagem, você pode inserir um vídeo na sua trilha de aprendizagem. Então, vou pegar aqui do tema segurança. Olha só, pegar aqui um vídeo qualquer. Da mesma forma que na imagem, eu utilizei no vídeo. Então, viu a quantidade de recursos e as formas de aplicação que nós temos dentro do Google Formulários? Podemos utilizar isso no ambiente de ensino, no ambiente empresarial. Então, basta você utilizar a sua imaginação e, de acordo com esses recursos que nós ensinamos aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você é um professor e você quer realmente utilizar o Google Forms de diversas formas, e você quiser discutir, quiser conversar comigo, manda uma mensagem para mim e pode me procurar nas redes sociais, Facebook, no YouTube, no Instagram, e aí a gente vai tirar essas dúvidas, vamos bater um papo legal, beleza? Certo, nós
fazendo uma revisãozinha de novo, né? Porque é sempre bom lembrar do que nós já aprendemos a criar o nosso formulário, aprendemos a utilizar todos os tipos de questões, aprendemos a utilizar expressões regulares, validação de questão, aprendemos aqui como utilizar as imagens e os vídeos como recurso de aprendizagem, utilizando uma trilha de aprendizagem. Aprendemos a criar questões condicionais, ou seja, o aluno marcou uma resposta, baseado na resposta ele vai ser encaminhado para um outro conjunto de perguntas. Então, são inúmeras aplicações que o Google Formulários nos permite. Então, já que nós terminamos de fazer aqui o nosso questionário, nada mais justo do que nós vermos como é que ficou isso na visão de quem vai responder. Então, tudo que nós fizemos foi na visão aqui de quem desenvolve o formulário. Agora nós vamos ver como se nós fôssemos um usuário respondendo essas questões. Então aqui ó, eu tenho a opção de visualizar. Eu poderia gerar um link aqui do formulário, abrir esse link, mas por aqui eu acho mais fácil. Vamos clicar aqui em visualizar. Está aqui a nossa avaliação, ó, avaliação diagnóstica. Lembrando que as questões, né, estão com obrigatoriedade. Se eu não respondê-las, eu não posso passar para a próxima etapa aqui. Olha, pegamos aqui, ó. Lembrando que quando nós utilizamos esse campo de telefone, nós fizemos uma validação, utilizamos uma expressão regular que ela determina que o usuário ele vai ter que responder conforme o padrão da expressão que nós desenvolvemos. Então, nesse caso aqui, ó, nós deixamos a informação para o usuário saber como ele deve preencher. Então, deve colocar o parênteses, 4 números, tracinho, 4 números. Então, vamos colocar aqui, ó, parêntese, 1, 2, 3, 4 números, tracinho, ficou, tá. Então, tá aqui no padrãozinho certinho. Se eu passar, tudo ok, ele passou na nossa validação. Aqui, pessoal, essa questão é uma questão condicional. O que significa isso? Dependendo da opção que eu marcar, ele vai me redirecionar para uma parte do formulário. A gente criou isso aqui utilizando as seções, né? Então, se eu marcar Android, ele vai me redirecionar para uma questão do Android. Vamos lá, ó, próxima. Ó, ele me redirecionou para a questão de Android. Eu vou voltar e agora vou marcar iOS. Ele me redirecionou para a questão de iOS. Quais aplicativos você utiliza para gravar áudio no iOS? Cubase, certo? Então, respondi a questão, passei para a próxima, que é a continuação. Eu coloquei aqui esse termo só por fins didáticos, para a gente entender que depois que ele entrou na sessão, que ele passou por essa questão condicional, ele vai passar para o restante do formulário, que é essa seção continuação, mas aqui você poderia colocar qualquer outro nome. Perguntamos qual o grau de instrução. Sou pós-graduado. Ministro aulas no ensino profissionalizante, ensino técnico e ensino superior. De qual estado você é? Então, vou marcar aqui. Adicionar um arquivo. Faça o upload da principal avaliação que você utiliza com seus alunos. Vou selecionar um arquivo qualquer aqui no meu dispositivo e fazer upload. Olha só, ele já fez o upload, lembrando que nós determinamos quais seriam os tipos de arquivos possíveis de ser feitos upload, né? Que seria documento, planilha e PDF, certo? Qual o seu grau de expectativa? Então essa questão aqui é aquela questão de escala linear. Então, em todo o nosso formulário, nós utilizamos todos os tipos de questão, tá? Com exceção da grade de múltipla escolha, porque a gente já tinha feito aqui uma que era bem parecida. Qual o seu grau de expectativa no curso? Então, aqui nós utilizamos uma questão de escala linear, e aqui o usuário pode responder qual grau de expectativa ele está para o curso. Falamos aqui de duas opções, que é inserir imagem, inserir vídeo, e também falamos sobre as aplicações que tem essa funcionalidade dentro do formulário,
utilizando para trilhas de aprendizagem. Comente sobre cada um dos itens da tríade de segurança. Então essa questão aqui é referente à imagem que nós deixamos. E qual nível de experiência você possui nas ferramentas abaixo? Essa aqui é uma questão de grade de múltipla escolha, onde o usuário, dentre cada uma dessas ferramentas, ele vai escolher o nível de experiência. Qual a sua data de nascimento? – 26/7/1950, tá bom? Tenho 70 anos, tô brincando. Qual horário gostaria de marcar uma reunião? E aqui uma pergunta, né, que não tem nada a ver com o nosso formulário, foi uma pergunta importada na realidade de outro formulário, e vamos enviar. Vou colocar aqui só alguma coisa que é um Word, é um editor de texto. Ficou faltando uma questão aqui. Tríade de segurança da informação, que é o CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Enviar. Bom, então nosso formulário ele foi respondido. Agora vamos ver como é que ficou essas respostas. Então, olha só, 100% utiliza o sistema operacional iOS. Algumas questões são subjetivas, outras são objetivas, então vai aparecer o gráfico aqui pra gente. Não está muito interessante, porque só eu que respondi. Ficaria bem melhor caso várias pessoas tivessem respondido. Então, é isso. Fizemos o formulário, utilizamos todos os tipos de questões, respondemos, vimos como é gerado essas respostas. Além desses gráficos disponíveis no Google Formulários, uma coisa bem interessante é que nos resultados do Google Formulários, nós ficamos muitas vezes restrito a esses tipos de gráficos que são gerados automaticamente pelo formulário. Então, caso você queira fazer cruzamento de outros dados, se você queira gerar diversos outros tipos de relatório, você pode baixar o resultado, né, as respostas em Excel e, naturalmente, você pode fazer qualquer tipo de gráfico que você deseja. Então tá aqui, ó, eu tenho a opção de criar uma planilha, criar. Ele vai criar essa nova planilha no Google Sheets, né, que é o Google Planilhas com as respostas. Tá aqui, ó, só uma pessoa, que foi eu que respondi, tá? E você pode, naturalmente, fazer o download disso aqui para Excel. Se você tiver o Excel instalado na sua máquina, você gostar de utilizar mais o software da Microsoft, você pode fazer o download. Outra ferramenta bem interessante também para gerar relatórios a partir de planilhas é o Google Data Studio. Em breve vou estar gravando um curso bem prático de Data Studio para você aprender a gerar relatórios bem mais específicos com o resultado dos seus formulários. É bem interessante a aplicação disso, eu utilizo muito no meu dia a dia. Faço formulário no Google Forms, utilizo essa planilha como fonte de dados para gerar relatórios no Google Data Studio. Bom, agora ficou faltando só essa outra parte aqui, que é onde nós vamos falar sobre complemento, vamos falar sobre a parte do design aí do seu formulário, compartilhar, enfim. Então vamos lá, ó. Complementos. O que são complementos? Os complementos são... O que são os complementos? Os complementos são funções adicionais que você dá ao seu formulário. Então, existem desenvolvedores de complementos que disponibilizam para você integrar o seu formulário para ele adquirir novas outras funcionalidades. E existem diversos tipos de complementos para você adicionar diversas funções ao seu formulário. Então, olha só. Então, aqui é um complemento que eu já tenho instalado, que é o Form Limiter, mas eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, ó, complementos. Então, aqui eu tenho uma série de outras funcionalidades
para o meu formulário. Olha só, o Form Limiter. Para que serve o Form Limiter? O Form Limiter, olha só, ele está dizendo aqui, né, que ele configura automaticamente o Google Forms para parar de receber respostas de acordo com um número determinado por você, né? Então você disse que você vai aceitar somente 200 respostas, chegou nessa delimitação, ele vai parar de receber respostas. Você pode especificar uma data e um tempo também para respostas. Então é bem interessante essa funcionalidade do Form Limiter. E assim como o Form Limiter, nós temos diversos outros complementos que adicionam funções a mais para o formulários. Personalizar tema. Então aqui eu posso escolher uma imagem para colocar no cabeçalho do meu formulário, né? Vou pegar uma imagem qualquer aqui, certo? E posso escolher a cor do tema. Se eu não quiser nenhuma cor dessas que estão aqui, eu posso pegar aqui dentro da paleta de cores e adiciono, tá? Então aí cabe a sua imaginação para fazer esse design aí. Posso escolher também o estilo da fonte. Bem bacana, né? Já vimos a opção de visualizar, agora a parte de configurações. Então aqui a parte de configurações está dividida em 3 partes: geral, apresentação e testes. Vamos ver aqui em geral. Em geral está marcada a opção coletar endereços de e-mails e recibo de respostas. O que seria isso? Coletar endereços de e-mail, ele já vem marcado porque, ó, é a nossa primeira questão. Ele já vai coletar o endereço de e-mail logo que o usuário acessar esse formulário. E os recibos de resposta, se a pessoa que responder solicitar o recibo. Ou seja, a pessoa respondeu, no final da resposta vai perguntar se ela deseja receber um e-mail que vai conter o recibo dessas respostas. Posso deixar para a pessoa marcar ou posso colocar como sempre. É necessário fazer login. Então, caso eu queira limitar o meu formulário para a pessoa responder apenas uma vez, eu preciso marcar essa opção, ó, limitar a uma resposta, porque aí o usuário vai ter que fazer login. A única forma de você garantir que a pessoa respondeu apenas uma vez é ela fazendo login na plataforma. Por quê? Você conseguiu identificar quem é e vai permitir que ela que ela responda somente uma vez. Os participantes podem editar após o envio. Tá bem sugestivo, né? Então, basicamente, se a gente lê aqui as configurações, a gente já consegue entender para que serve cada uma das funções. E aqui, os participantes podem editar após o envio. Eu nunca marco essa opção. Ver gráficos de sumários e respostas de textos, né? Se você quiser exibir os gráficos. Aqui a gente já até comentou sobre isso, que é o tamanho máximo de todos os arquivos. Então, se você colocou uma área de upload no seu formulário, você vai dizer qual é o tamanho máximo de armazenamento que você vai utilizar para esse formulário. Lembrando que tudo que os usuários fizerem de upload no seu formulário vai ser armazenado dentro do seu Drive. Portanto, se o seu Drive tiver pouco espaço, é interessante que você faça essa limitação no formulário de forma geral e também na própria questão que vai receber o upload desse arquivo. Aqui em apresentação, mostrar barra de progresso, tá? Você pode colocar a barrinha de progresso conforme ele for respondendo as questões, vai aparecendo. Embaralhar a ordem das perguntas, eu acho isso aqui bem interessante, principalmente se você vai fazer uma avaliação onde os alunos todos eles vão estar na mesma sala. E mesmo que fossem em salas diferentes, né, você conseguiria garantir que essas perguntas estivessem embaralhadas, né, para dificultar um pouquinho a mais aí para o aluno. Você garantiria aí que essas questões estivessem embaralhadas. A mensagem de confirmação, essa aqui é a mensagem final, depois que o usuário respondeu o seu questionário. Por padrão, ele deixa aqui, ó, sua resposta foi registrada. Você pode colocar. E em testes, uma coisa bem interessante aqui é que você pode atribuir o seu formulário para que ele seja realmente seja uma avaliação. Para que, por exemplo, ao final das respostas, ele já obtenha ali a média de acerto dele. É claro,
se todas as questões forem objetivas. Vou marcar aqui, ó, criar teste. Atribua pontuação a questões e permita a correção automática. Então isso significa que para as respostas, né, para as perguntas objetivas, você já pode atribuir uma correção automática. Ó, liberar nota imediatamente após o envio, ou seja, o usuário terminou de responder, as questões são objetivas, você configurou pontuação para cada uma delas, ele já libera a nota após o aluno ter finalizado o formulário. Ou posteriormente, depois da revisão manual. É claro que, além de questões objetivas, se você tiver utilizado questões subjetivas que o aluno tem que escrever, o sistema não vai conseguir calcular automático, você vai precisar fazer uma revisão, tá? Mas se você quiser colocar imediatamente após o envio, ele já vai calcular as notas das questões objetivas. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas ou os valores das questões. Então, ó, identificar as perguntas respondidas incorretamente, você pode desmarcar para o aluno não saber quais eram as perguntas erradas ou quais eram as respostas corretas. Primeiro, porque o que acontece? Muitas vezes o aluno ele responde aqui e ele respondeu errado. Se você deixar marcado aqui para exibir qual é a resposta correta, ele já consegue visualizar qual é a resposta correta e ele pode entrar em contato com o colega, ó, a resposta correta é essa, né? Essas outras são respostas erradas. Então vamos deixar desmarcado todas essas 3 questões aqui para evitar esse tipo de questões, né? E clico em salvar. Depois que nós clicamos aqui em salvar, se vocês observarem, aqui, ó, no final de cada uma das questões, vai ter, ó, respostas corretas e 0 pontos. Se eu clicar aqui em respostas corretas, ele vai me dizer qual, eu vou poder marcar qual a resposta correta. Aqui no meu caso não é uma pergunta em que o usuário tenha que marcar algo que é certo ou que é errado, mas vamos supor aqui que a questão certa é essa questão mestre. Eu posso determinar aqui a quantidade de pontos que eu quero para essa questão. 2 pontos, né? E posso adicionar um feedback para a resposta. Então, ó, esse feedback aqui é para as respostas incorretas e o feedback para as respostas corretas. Além disso, eu posso deixar aqui, ó, que interessante, mais uma forma de trilha de aprendizagem. Então, o aluno respondeu a questão de forma errada. Então, eu posso encaminhar ele aqui para um link de um livro, um link de uma leitura, posso encaminhar ele para um vídeo do YouTube. Ou seja, você pode utilizar a sua avaliação, né, o seu processo avaliativo, além de ser um processo de ação, você pode utilizar o processo de reflexão, utilizando textos, utilizando vídeos, tá? Então, bem interessante essa questão aqui. E eu vou deixar como prática para você. Essa é a nossa atividadezinha prática, tá? Esse formulário aqui foi um formulário de questão de avaliação diagnóstica. Não é um formulário, não é uma prova, não é uma avaliação em si. Então, a nossa atividadezinha vai ser você fazer um questionáriozinho, né, uma mini avaliação com 5 questões, tá? Utilizando a pontuação, a resposta correta, as respostas erradas, fazendo uma trilha de aprendizagem. Caso o aluno ele escolheu uma questão errada, ele vai ser encaminhado para um link ou para um vídeo. Então, faça. Me manda uma mensagem aqui na plataforma, na minha rede social, me mostra como é que você fez. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui disponível para te ajudar e para a gente discutir esses processos metodológicos, porque eu gosto muito também, aprendo muito com os meus amigos, meus alunos, os colegas de trabalho, professores, tá bom? Então, te aguardo. Não esquece, tá? Atividadezinha para você fazer. Uma provinha com 5 questões, utilizando aqui as pontuações, adicionando feedback, criando a sua trilha de aprendizagem, inserindo link para o aluno que respondeu de forma errada, insere um vídeo, beleza? Eu quero conhecer aí um pouquinho do seu trabalho e saber se o que a gente está aprendendo aqui está sendo válido para você.
Então, basicamente, seria esse o processo aí de avaliação, utilizando notas, dando feedbacks e gerando essa trilha de aprendizagem. Finalizado toda a parte de configuração do nosso formulário, agora chegou a hora de nós compartilharmos isso com os nossos alunos. Como é que nós vamos fazer? Clico aqui em enviar. Em enviar, nós temos a opção aqui de enviar por e-mail. Eu posso determinar quem são as pessoas para quem eu vou enviar. Eu posso gerar um link, vou colocar um link curto. Posso gerar um link e enviar para os meus alunos, posso enviar esse link por e-mail, posso enviar esse link por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta. E posso também fazer incorporação desse formulário em um site. No caso aqui, não é possível fazer essa incorporação porque ele tem um upload de arquivo. Mas caso você fosse fazer uma avaliação, realmente, a avaliação não vai precisar do aluno fazer o upload de arquivo. Então você poderia inserir esse código HTML no seu site. Além dessas opções, nós temos aqui ainda a opção de adicionar colaboradores. O que seria isso? Então imagina que você vai gerar um formulário e você quer compartilhar esse formulário para que outras pessoas também ajudem você a desenvolver isso. Então é um trabalho bem colaborativo e o Google Forms nos permite fazer isso de maneira muito simples. Então no meu trabalho mesmo, eu costumo desenvolver vários formulários de avaliação da instituição. Eu trabalho numa instituição de ensino superior e lá nós fazemos avaliações constantes, tanto da instituição, dos professores, da metodologia de ensino que é aplicado, e a nossa equipe é responsável por gerar esses formulários, fazer toda a parte aí de análise de resultados, né? É bem um trabalho de gestão mesmo, em que nós entregamos essa informação para o reitor tomar as decisões de acordo com as estratégias que a instituição determina. Então, nesse caso, eu posso adicionar pessoas que trabalham comigo para a gente fazer esse processo construtivo juntos. E para finalizar, tá? Já estamos finalizando, espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e ver algumas outras opções que nós ainda temos. Podemos criar uma cópia desse formulário. Se eu precisar pegar uma base com grande parte das questões, é melhor fazer uma cópia desse formulário e aí ir excluindo as perguntas que eu não quero. Existem 2 estratégias. A gente já mostrou uma, que é a gente importar algumas questões de um formulário, e essa outra estratégia que é criar uma cópia idêntica e apagar aquelas questões que a gente não quer e inserir novas questões. Mover para a lixeira, gerar link preenchido automaticamente, imprimir, adicionar colaboradores, nós acabamos de falar também, editor de script, complemento, já falamos, e aqui algumas outras preferências, como coletar endereço de e-mail, tornar as perguntas obrigatórias e valor padrão dos testes de pontuação. Então, posso determinar aqui que na hora que eu criar as questões, o padrão para cada questão seja 2 pontos, tá? Ou 1 ponto. Enfim, você vai determinar isso aqui também é uma configuração global, uma configuração padrão da ferramenta. Bom, nosso curso chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado todas as dicas. Eu tentei ao máximo passar as experiências de aplicação que eu já utilizo no meu dia a dia como professor, algumas questões também como empreendedor. Também gosto muito da área de criação, já utilizei o Google Forms também para analisar feedbacks de produtos, de ideias que eu já criei. Então é uma ferramenta, né, que vocês podem observar que tem uma infinidade de aplicações possíveis, tá? Basta apenas você conhecer como é que funciona, utilizar ao máximo todos os recursos que ela nos disponibiliza, e além disso você pode ir mais além da ferramenta, porque ela te permite gerar uma planilha com todos os resultados dessas informações,
e aí você pode fazer o que você quiser. O próprio Google Forms te dá alguns relatórios com alguns modelos de gráfico, mas caso você queira ir além, né, fazer relatórios mais bonitos, mais chamativos, fazer tipos de relatórios diferentes, cruzamento de informações, você tem a possibilidade de gerar a planilha e fazer isso em outra ferramenta naturalmente. Então, basicamente é isso, foi esse o intuito do curso, realmente, de passar uma visão prática, uma visão da experiência que eu tenho no dia a dia. E se você que está aí do outro lado, está assistindo, você gostou, espero que o seu feedback tenha sido positivo. Se não foi positivo também, manda uma mensagem para mim, fala assim, ó, Glauco, você poderia melhorar nesse ponto, tá? Então eu tenho certeza que a partir desse feedback seu, eu vou utilizar para estar sempre melhorando os meus cursos, né? E eu gosto sempre de finalizar os meus cursos com uma frase que eu não sei se é minha, mas é um pensamento, é uma reflexão que veio num certo dia, mas é mais ou menos assim: de que adianta aprender se não for para compartilhar? Então, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou desse curso aqui, retribua para outra pessoa, compartilhe essa informação, compartilhe esse curso para outra pessoa fazer também, presenteie outra pessoa que você gosta, tá bom? E precisando de mim, só entrar em contato. Foi um prazer estar com vocês e fiquem com Deus.